Olá, tudo bem? Tudo bom? Bom dia! Como é que tá? Tudo por aí? Tudo tranquilo por aqui. Como é que vai? Que prazer falar contigo. Eu tô muito feliz que você aceitou o convite para estar aqui com a gente hoje. Você já teve resultados incríveis, né, com os planejamentos, e eu tenho certeza que você tem muito para compartilhar aqui com os nossos colegas, muita gente que já advoga há algum tempo, muita gente que está começando, muitos estudantes, e eu tenho certeza que vai ser uma live valiosíssima. Então eu já quero começar te dando as boas-vindas, Thaís. Muito obrigada Muito por ter obrigada. aceitado o convite. Eu quero que você se apresente, conte um pouquinho da sua história na advocacia previdenciária, quais foram as suas dificuldades no início, há quanto tempo você é advogada, de onde você é. Se apresente aí para a galera que está assistindo. Bom, primeiro eu quero agradecer a Jéssica Matias por ter me convidado para essa live. Eu sou seguidora dela assídua no Instagram. E, na verdade, eu sigo ela mesmo no Instagram. Eu sei que ela tem o YouTube e faz muitos vídeos legais lá, mas eu sigo ela no Instagram há muito tempo, né, Jéssica? Te sigo, acho sensacional as dicas que tu dá para nós, advogados. Queria te agradecer por essas dicas valiosíssimas, tu que dá dicas para nós valiosíssimas ali no Instagram. E dizer que eu estou muito feliz por ter sido convidada para essa live, porque fiz o teu curso, foi em junho de 2020, mais ou menos. Foi muito bom para mim, porque até hoje eu ainda estou, às vezes eu vou lá nos bônus, dou uma assistida nas aulas, estou sempre verificando, acho bem legal assim a forma com que tu faz as aulas e passa para os advogados, porque é muito simples, né? Então, isso é um diferencial teu. Eu acho que esse é o diferencial de tu conseguir passar de forma simples, porque já fiz, como eu já vou me apresentar, meu nome é Thaís Viamo Cortes, sou advogada aqui em Porto Alegre, trabalho com direito previdenciário, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, só para vocês saberem, que é no sul do Brasil. Sou advogada há muitos anos já, sou formada desde 1996, inclusive estou fazendo nesse mês 26 anos de formada, esse mês de janeiro. Assim, não comecei imediatamente a trabalhar com direito previdenciário, gente. Eu comecei a trabalhar quando a gente se forma, na verdade, a gente fica meio preocupado o que vai fazer, né? Porque a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer. A gente se formou, mas o que a gente vai fazer, né? Vai trabalhar com o quê? Então, na verdade, no início, não é todo mundo que sai da faculdade já sabendo qual a área que vai trabalhar. Isso é uma realidade, né? Então, de início, eu comecei a trabalhar com advogado em Cachoeirinha, que é na Grande Porto Alegre aqui, e trabalhava com direito bancário. 2 anos trabalhei com ele e era funcionária dele. Trabalhava com direito bancário. Após, eu resolvi, ele não quis mais me dar o serviço, porque já estava meio cara, aquela coisa toda, já estava... ele já tinha outro mais barato. Aí ele resolveu. E aí eu pensei, olha, vou ver se eu procuro emprego ou se eu abro meu escritório. Só que aí eu fui procurar emprego, Jéssica, aqui em Porto Alegre, e os caras queriam pagar o que eu ganhava lá do início, quando eu comecei. Aí eu disse, não, eu não posso. Sabe o que eu falei pro empregador? Eu falei assim pro advogado, olha, se é para ganhar isso aí, eu abro meu escritório. Pior, gostei do amor próprio aí. Falou, não, vou me submeter. Exatamente. É o mesmo que eu passo dificuldades, entendeu? Mas eu vou abrir meu escritório. Abri meu escritório sozinha, com a ajuda dos meus pais, com quem sou muito grata. Várias vezes eles pagaram aluguel, porque não é fácil, não é fácil de início, a gente sabe, né? Tu já também passou por isso, então a gente sabe que é complicado no início, então várias vezes eles pagaram. E eu já trabalhava com direito bancário, então eu já tinha uma expertise ali naquela área. E aí eu comecei a escrever para jornal, e sobre essa atividade e tal, comecei a trabalhar com direito bancário, aonde eu trabalhei durante bastante tempo. Claro que no início, como eu falei, a gente faz de tudo, até chegar no momento que tu vai... Era um pouco diferente de hoje, tá? Que hoje a gente já sai com foco, né? O que é bom, porque daí tu vai se especializa
e já tem uma definição do que tu vai fazer e tu foca naquilo, porque é muito melhor tu ser especialista do que tu fazer tudo. Ninguém faz tudo muito bem. Então, no início, eu fazia tudo, mas depois eu fui focalizar mais na parte bancária, ali de início. E aí, claro, comecei a pegar vários processos bancários. Isso foi em 98 que eu abri o escritório, eu trabalhei em 96, 97 com ele. E aí fui abrir meu escritório em 98, sozinha, como eu te falei. Depois fui trabalhar com outro advogado, em parceria. Aí abrimos outro escritório, saímos daquele primeiro, fomos para outro, continuei trabalhando com essa parte bancária. Aí depois em 2005, tem uma coisa interessante para te contar, viu? Eu não tive direito previdenciário na faculdade, Jéssica. Eu também não, então estamos juntas. Não, nem tive nenhuma cadeira. Eu nem sabia o que era direito previdenciário. Sabia nem o que era segurado, né? Chegou lá e falou, meu Deus. Não tinha nenhuma ideia disso, gente. Eu não tinha nada, eu não sabia nada. Nada. Mas eu tenho uma história super interessante para contar para vocês, nossos colegas que estão aí na live, que eu comecei, eu disse assim, não. Aí esse colega, ele me chamou a atenção, ele passou para procurador federal e ele me chamou a atenção que o direito previdenciário era interessante. Por que eu não fazia direito previdenciário? Eu digo, de repente, né? Vou começar a estudar. Aí comecei a estudar e aí fiz um cursinho. Fiz um cursinho de extensão aqui no Instituto de Desenvolvimento Cultural, aqui de Porto Alegre, que deu uns meses de curso. Mas antes do curso, isso que tu vai achar um máximo, eu comecei a estudar um pouquinho e já me meti. Eu sou assim, entendeu? Eu gosto assim. Aí eu peguei e comecei a atender. Comecei a atender direito previdenciário, botei anúncio no jornal. Época do jornal, gente. Agora é tudo Instagram e Facebook. Agora é tudo botei anúncio no jornal. No jornal, físico. E anos, tá? Eu botei anúncio no jornal. Anos. Foi muitos anos. E aí eu botei anúncio no jornal em 6 meses, gente. Eu tinha captado 100 processos. Caramba! Eu cheguei a pegar 20 processos por mês. Gente, então deu super certo. Deu super certo. Só que aí, como é que a gente trabalhava na época? Não existia o planejamento previdenciário, né? Era se o cliente chegava no teu escritório, tu pegava e fazia na mão, entendeu? Os cálculos ali, pegava a carteira do cara e fazia na mão, até porque não tinha essas várias regras de transição que existem hoje. Então, a gente trabalhava mais pelo êxito. Não trabalhava tanto com o que acontecia? Tu pegava outros processos, outros colegas que faziam outras áreas, eles pegavam os processos com entrada, e a gente quase trabalhava, os previdenciários trabalhavam mais pelo êxito, né? Aí comecei a trabalhar com direito previdenciário, amei, eu sou apaixonada pelo direito previdenciário, sou apaixonada. Assim, eu me encontrei no direito, depois que eu fui fazer direito previdenciário, entendeu? Antes eu gostava de direito, óbvio, sempre gostei de ser advogada, mas eu não amava, assim, sabe? E depois que eu fui trabalhar com direito previdenciário, eu adorei trabalhar com as pessoas, sabe? Com as pessoas humildes, as pessoas que vinham até o teu escritório, que muitas vezes não leem, não sabem ler. Eu tenho muito cliente que não sabe ler, porque nós temos escritório em Mostardas, que é uma cidade, assim, mais indo para a praia, aqui em Porto Alegre, que é uma cidade rural. E aí eu tenho muito rural. Então, muita gente que não lê, Jéssica, muita gente que não sabe ler. Então, tu é a única salvação para o cara, entendeu? Tu chegou ali, se tu não fizer um trabalho bom para ele, não vai ter ninguém. É tu. Então, assim, eu comecei a gostar de poder ajudar as pessoas. Não é só questão financeira, sabe? É também que a gente precisa sobreviver, né? Mas não é só isso, entende? É mais realizador, né? Eu também entendo o que você está falando. É muito... É uma realização pessoal, né, Thaís? Exatamente, Jéssica, é uma realização pessoal. A gente fica realizado por estar ali ajudando aquelas pessoas, porque a renda que a gente vai proporcionar para essa pessoa é uma renda vitalícia, né? Então, a gente sempre tem que pensar nisso. A gente só recebe uma vez, gente. Eles recebem para sempre. Então, olha o bem que tu faz para uma pessoa dessas. Eu sempre digo isso para meus clientes, sabia? Eles chegam aqui, eles reclamam dos honorários, eu digo, não, mas só um pouquinho, né, meu amigo?
Tu vai receber a vida inteira. E eu só vou receber agora. Uma vez. Tu recebe para sempre. Entendeu? Até tu morrer. E aí? Né? Então, essa situação. Aí, o que acontece? Eu comecei a trabalhar em 2005 com direito previdenciário. Então, já vão aí uns 17 anos que eu trabalho com direito previdenciário. E fiz a especialização em direito previdenciário, que foi uma abertura na minha vida. Foi a melhor coisa que eu fiz até hoje, foi a especialização. Dentre outros cursos, claro, como o teu, que eu acho que me abriu outra janela, que eu vou falar daqui um pouco. Mas aí, o que acontece? A especialização eu fiz em 2007 e o título saiu em 2008. Comecei a trabalhar depois dessa... Aí que eu comecei a me dar conta. Eu digo, não, só um pouquinho. Estou fazendo um monte de cálculo aqui, não ganho nada. Porque às vezes o cliente ia lá no escritório, Jéssica, e me pedia assim, Thaís, eu quero fazer um cálculo. Quanto tempo eu tenho? Aí eu lá, me esborrachando, né? Fazendo. Mesmo antes, gente. Antes da reforma da Previdência. Eu fazia, daí eu via se o cara tinha direito rural, isso já era um projeto. Eu comecei a chamar de projeto de aposentadoria. O meu era esse o nome. Ah, legal. É mais fácil entender, né? Como? É Como mais eu não fácil ouvi? a gente entender o que é o trabalho, né? Exato. Aí eu comecei a dizer, não, mas a gente vai fazer um projeto. Aí, claro, né? Como é que eu vou cobrar isso? Aí eu pensava, meu Deus do céu, não sei o que eu vou cobrar. Olha, eu vou cobrar correspondente a uma consulta. Aí, na época, eu comecei a cobrar, de acordo com a época, claro, né? Cobrava lá R$ 150, R$ 200, né? Conforme uma consulta eu cobrava para fazer isso. O que já ajudava um monte o escritório. Um monte. Eu conseguia pagar a minha secretária com aquilo ali. Eu conseguia pagar várias despesas. Aí eu comecei a dizer, que bom, isso é uma advocacia consultiva. Eu consigo, com esse valor, pagar muitas contas. E eu não preciso esperar o êxito. Porque a gente sabe, né? Às vezes demora 3 anos, 4 anos. Antigamente demorava muito mais até do que demora hoje. Aí comecei a trabalhar com isso e comecei a melhorar o projeto. Comecei a fazer relatórios com uma colega que eu tinha lá no escritório de Viamão, a gente tem alguns escritórios. Então, essa colega começou a fazer, sempre trabalho em parceria, sabe? Então, aí, essa colega começou a fazer comigo os planejamentos e disse, doutor, quem sabe a gente faz um relatório para mostrar para o cliente que fica mais legal. E a gente fica, olha, ótima ideia, só esse cálculo, né? O cara não entende nada. Né? Tem que mostrar que o cara tem direito ao rural, se ele tem direito a alguma atividade especial, né? E aí a gente começou a fazer um relatório muito curto. Não é o que a gente faz hoje. Até baseado no teu próprio planejamento que tu faz. Hoje é um relatório bem extenso, né? Mas antigamente a gente fazia uma coisa menos, um pouco menor. E começamos a fazer, eu comecei a achar que estava pouco. Eu digo, tá meio miserável esse valor. Acho que eu tenho que aumentar. Gente, eu sou terrível, Jéssica, eu adoro aumentar os honorários. Não tá entendendo? Eu sempre acho que é pouco, entendeu? Mas é difícil aumentar. Tu vai aumentar e o cara... Aí tu, né? Vai aumentar. E aí eu comecei a aumentar. E vou contar mais pra frente, comecei a trabalhar com isso, daí comecei a aumentar o valor do projeto, chamava projeto. E em 2020, o que aconteceu? A gente sabe, pandemia. E os escritórios todos fecharam. 20 dias, 25 dias. E aqui na Grande Porto Alegre a gente tem 4 escritórios hoje. Mas a gente tinha, imagina, todos esses fecharam. Aí nós falamos assim, o que eu vou fazer? Deus meu, eu fiquei preocupada, gente, assim, porque a gente tem uma equipe. Tem o secretário, tem o estagiário, tem que pagar as pessoas, né? E aí eu pensei assim, como é que eu vou fazer para pagar essa gente? Eu tenho que começar a trabalhar mais no Instagram. Eu pensei isso, na hora, né? Eu disse, eu vou ter que começar a falar no Instagram. Eu não falava nada no Instagram. Eu nem ia na câmera, eu só colocava alguma publicação ali escrita. Você fala super bem! Eu não falava nada. Eu não tinha nem... né? Foi um pontapé. Sabe o que eu fazia? Eu fazia fotos. Eu botava fotos. Eu adoro fotos. Eu botava fotos.
Aí eu comecei a fazer curso. Fiz um curso de marketing digital, fiz outro curso de escrita criativa também, bem legal, para ajudar na escrita. E eu Legal. sempre gostei de escrever, eu amo escrever, amo. Aí eu comecei a escrever, comecei a fazer esse curso. E nesse período que eu estava, que foi ali em março, e aí comecei a verificar mais o Instagram. E aí quem que eu encontro? Você. Comecei a te seguir. Aí tu tinha aquela semana do melhor benefício, que é a que tu vai ter agora semana que vem, né? Que eu acho que todo mundo que está aqui tem que fazer, porque é muito bom. Porque dá uma baita ajuda para nós, advogados, mesmo que você não compre depois o curso da Jéssica, que já é uma bobagem, trabalho de direito previdenciário, tem que comprar. Fazer teu comercial. Viu, Jéssica? Olha aí, eu vou te contratar. Eu ainda comercial, eu sou boa em comercial. Não, aí assim, ó. Mas aí o que que acontece? Comecei a assistir as tuas aulas, né? E do Daniel. E achei sensacional aquela parte também de gatilhos mentais, que eu já, por coincidência, sem saber nada, já fazia. Olha aí, Só que, claro, era na intuição. na intuição, gente. Só que assim, o que que acontece? Eu amo contratar, gente. Eu falando para vocês agora, eu adoro contratar. Eu adoro que o cliente, é a coisa que eu mais gosto no direito. É chegar o cliente aqui, eu explicar como é que é e contratar o serviço. E assim, ó, isso é uma coisa que eu gosto de fazer, entendeu? Então, essa captação, eu sei, é uma coisa que eu gosto desde o início, eu acho, do direito. Que tem gente que não gosta muito de aparecer, né? De estar ali, gosta mais da parte de trás, fazer só o processo. Eu não. Eu gosto de estar na Gosta de frente. estar lá na frente do cliente, atender, falar, porque a galera tem medo disso. Quem tem medo aí, comenta pra gente ver, porque eu vejo que o pessoal tem pavor de atender o cliente. E eu adoro, gente. Então, assim, ó, isso sim gostei. Então, o que que acontece? Eu comecei a verificar o teu curso e aí eu contratei o teu curso para ver e verifiquei no teu curso que o planejamento podia ser uma coisa muito melhor, tipo assim, que eu poderia incorporar mais valores no planejamento, que eu ainda estava cobrando pouco, né? E como é difícil colocar na cabeça das pessoas que o valor é pequeno para aquele trabalho, né? E aí eu comecei a mostrar outros planejamentos que a gente fazia aqui, qual era, por que que o valor era esse, porque o que que vinha no planejamento, a gente tinha que fazer um relatório, tinha que fazer os cálculos, tinha que demonstrar todas as dificuldades, tudo que havia dentro de problemas no CNIS, e aí comecei a cobrar mais do planejamento. E comecei a parcelar. Nessa época, comecei a usar um programa de boletos, e comecei a usar boletos para parcelar os planejamentos também, de uma forma que eu não tivesse calote, né, gente? Porque, olha, vou te contar, aqui É, tem muito também. Eu comecei a fazer já isso. passei por isso E também. aí comecei Jéssica, aí comecei a fazer isso e botei essa opção do cara poder parcelar o planejamento, né? E mostrava, claro, para todos, continuo fazendo isso. Primeiro eu tenho que ver se o cliente, qual é a condição do cliente. Porque a gente vem clientes muito assim, humildes no escritório. E aí eu tenho que ver o que eu tenho que fazer. Mesmo assim, eu tenho que me valorizar. Eu penso assim, sabe? Eu não posso cobrar também uns R$ 200, entende? Porque isso não vai pagar o meu serviço. Então, eu tenho que me valorizar. Então, eu penso que hoje eu parto de um valor, né? Assim, aqui não é um valor tão alto como o de vocês aí, como tu fala ali, que dá para chegar nesse valor. Eu acho maravilhoso que eu quero chegar também nesse valor. Mas o máximo de valores que eu já consegui cobrar de planejamento foram R$ 2.000, tá? Tá E ótimo. fiz planejamento Porque para São Paulo. você fazia por 150, né? Que você falou, e aí agora já conseguiu cobrar 2.000, bem legal. E aí, assim, ó, eu faço, como eu trabalho online, tu viu ali que eu converso muito online e tal, eu tenho clientes de outros lugares, do interior do estado, tenho clientes, inclusive, de São Paulo, que, claro, conhecidos meus, mas também que me indicaram que fizeram planejamento e eu entreguei de forma online para eles, e entrego, né, através do Instagram ou do WhatsApp, vídeo, o que quiser, qualquer aplicativo, Google Meet.
e aí entrego para eles. Então, já fiz também para outros estados esses planejamentos previdenciários, e acho que hoje em dia eu não pego nenhum processo aqui no escritório se não for feito um planejamento previdenciário, tá? Então, mesmo que o cliente chegue no escritório e me diga assim, Thaís, eu já tenho direito, doutora, eu já tenho, ó, tá aqui, ó, tenho o direito para me aposentar, eles vêm com aqueles do meu INSS, né, aquela coisa horrorosa. Então, eles vêm com aquilo, tá? E tu sabe, né, Jéssica, aquilo é brabo. É. E aí eles vêm com aquilo. E aí eu digo assim, não, se é para... Assim, ó, nós não fizemos aqui. Teve um, inclusive, que ele não queria me pagar o planejamento. Eu disse, tudo bem, eu vou fazer o planejamento e tu paga junto, então, com o final ali, quando tu for pagar o processo, o administrativo, porque como ele tinha direito. Por quê? Porque eu não entro com nenhum sem o planejamento. Eu tenho que verificar se realmente a pessoa tem direito. Como é que eu vou entrar com uma coisa... E assim, eu vou te dizer, existem muitos advogados, tá? Tô falando isso, que ainda entram sem fazer o planejamento. Sim. Eu tô achando muito legal isso que você tá falando, Thaís, porque teve um dia desses que eu até perguntei, né? Ah, você tem dificuldade de cobrar planejamento? E muita gente falava, ai, os meus clientes, eles não têm condições de pagar. E a Thaís já deu aqui ouro para vocês. Ela já entregou soluções. Ela falou, ó, eu vou cobrar. Às vezes, claro, uma pessoa mais simples, que ela não tem condições de pagar 2.000 no planejamento, e ela não tem condições de pagar nesse momento, beleza, ela vai me pagar lá no êxito depois do requerimento, só que ela vai pagar, né? Então, esse seu trabalho você vai receber por ele, além de receber os atrasados. Então, eu achei muito legal essa dica e todo mundo que está assistindo, pensa nisso, né? Pensa que não é porque o seu cliente é mais simples que você não pode receber por esse trabalho. Você consegue parcelar, você consegue fazer de várias formas. Em último caso, receber lá no êxito, mas o planejamento tem que ser feito para todo mundo. E mesmo que você não cobre, você vai fazer, né? Isso que é louco. Porque Exatamente. mesmo que você não cobre, não vou cobrar pelo planejamento, você vai ter o trabalho da mesma forma. E pode acontecer de você não fazer, aliás, você não cobrar, fazer o planejamento e ver que o cliente não tem direito. Ai, mas que raiva que dá, né? O cliente não tem direito, então o cliente não quer fechar com você. E aí tu fez um trabalho e não foi remunerado. Não é justo. A gente fez 5 anos de faculdade, a gente fez especialização, alguns de vocês aí estão aí. Então não é justo que a pessoa, depois de tanto custo que a gente tem, né, investimento na gente como profissional, não receba. É isso que eu acho, né? E tem uma dica que eu acho importante também para o pessoal dizer, isso na minha questão de captação, não diga o preço. Não diga. Primeiro, verifique. Verifique toda a situação, faça uma ficha de atendimento antes, pergunte tudo que você tem para perguntar para o cliente e depois, ao final, quando tu vê exatamente o que tu vai ter que fazer, que tu dá o valor. Porque a primeira coisa é o cliente quer saber o valor, né, Jéssica? Não é contigo assim? Chega já quer saber o valor. Ele já manda meu WhatsApp, ele já fala quanto que é. Eu falo, precisa analisar a documentação, porque também pode acontecer é legal, né? Porque você consegue ver a condição do cliente. Você vai ver lá no CNIS dele, quanto que ele recebe. Às vezes o cara tá chorando, aí você olha lá. Já aconteceu isso comigo, o cliente chorando, chorando, chorando. Aí quando eu fui ver, ele ganhava 28 mil reais. Eu falei, mas moço, mas vai ser um trabalho que vai te ajudar. E você tá chorando? Para com isso. Faça igual, faça igual. E quando a gente dá o preço, eles falam só isso. Eu tenho vontade de morrer. Né? Aí eles dizem assim, eu vou te pagar à vista. Aí eu digo, meu Deus, que fico pra... Isso também acontece. Isso acontece direto, né? Mas isso a dica, eu acho que tu fala isso também na tua Semana do Melhor Benefício, também no teu curso, essa questão, tu e o Daniel, sobre a questão de como contratar, como vender o teu serviço, porque é uma venda, né? Querendo ou não, é uma venda. É uma venda de prestação de serviço, não é uma venda de um bem, de uma bolsa, mas é uma venda. Tem que saber vender. Com certeza. E, Thay, eu já sou íntima. Todo mundo que vem aqui tá achando pelo apelido. Thay, como que foi, então? Aí você já falou um pouquinho, né, de como você começou a implementar o planejamento.
E aí, como que você faz para precificar o serviço hoje, né? Você já falou que considera a condição do cliente, mas tem mais alguma coisa que você leva em consideração na hora de definir o valor? Isso eu levo sim. Porque assim, a gente faz dois tipos de planejamento aqui no escritório. A gente faz um simples Ah, e a gente legal. faz um complexo. O simples, a gente já. Às vezes o cliente não precisa do complexo, gente. Isso vocês vão ter que ver. Às vezes tu olha, o cara já tem direito. Para que tu vai fazer um negócio que tu vai programar valores para frente e vai fazer estimativa de valores? Então, eu te dar um exemplo. Logo que eu comecei no Instagram, comecei a falar todo dia ali no, no Stories, né? Todo dia falando ali no Stories. Agora eu falo menos, mas eu tô todo dia falando no Stories. Aí um cliente ligou para cá, para o meu escritório, aqui de Porto Alegre, e marcou um horário. E disse que era do Instagram. Eu achei o máximo. Eu não tinha sido nenhum do Instagram. Aí o cliente tinha uma probabilidade, né? E aí veio aqui, isso foi ano passado. E aí ele veio aqui e disse assim, olha, sabe por que eu te procurei? Porque eu vi que tu faz planejamento previdenciário. Porque eu falava no Stories, explicava quais eram as vantagens de fazer o planejamento previdenciário, por que que você devia fazer o planejamento previdenciário. E aí, como ele veio mais ou menos da minha idade, eu pensei, tu não é o simples não, meu amigo. Tu é o complexo. Porque a gente vai fazer várias simulações para frente, para verificar o que que tu... E ele tinha uma dúvida muito interessante, vou dizer para vocês. Ele ganhava quase o teto, R$ 5.000, mais ou menos. E na época era R$ 5.000 de teto, né? Agora já está em 7. Mas aí o que que acontece? Ele ganhava isso, mas ele queria saber se ele podia contribuir por fora para ganhar o teto no futuro. Só para... Entendi. Olha Aí a só. gente fez um cálculo e determinou que mesmo que ele pagasse R$ 500, olha isso, gente. Ele pagasse R$ 500 por mês até se aposentar, que ele ia se aposentar com 62 anos, ele não ganharia, demoraria 7 anos para esse investimento. Se ele disse, vou pegar esse valor e vou investir em outra coisa. Exatamente, isso é muito legal, porque além de você conseguir uma aposentadoria melhor para o seu cliente, você vê como ele pode economizar. Às vezes a pessoa, será que vale a pena eu pagar no teto? Às vezes não vale, porque às vezes não vai fazer diferença. Então, o planejamento é muito valioso, né? Porque além dele ganhar mais com uma aposentadoria melhor, você também ajuda a economizar, né? A não ter gastos desnecessários. Aqui a gente tem vários casos também de pessoas que fizeram isso, só que sem constar o advogado antes, e trabalhava numa empresa e aí contribuiu uma diferença como facultativo, só que aí não vale para nada. Né? Então, aí agora a gente está oferecendo uma ação para pegar esse dinheiro de volta, né? Olha aí, já é um serviço que você oferece a partir do planejamento. Inclusive, falando nisso, você percebeu que você fechou contratos depois de fazer o planejamento? Você já disse que hoje faz planejamento para tudo, mas você percebeu que com o planejamento você encontra novas possibilidades de contrato? Claro, Jéssica. Por exemplo, eu me lembro agora em dezembro, né, no escritório lá de Viamão, aqui da Grande Porto Alegre, que a cliente já tem direito a se aposentar. Nós fizemos o planejamento, ela tem direito. Só que o que acontece? Está tudo errado o CNIS dela. Nós temos que unificar NITs. Então, o que a gente fez? A gente entrou com um pedido de unificação de NITs para depois, mas aí é um trabalho. Aí o outro trabalho vai ser a aposentadoria dela. Então, já são 2 contratos, né? E digamos lá, né, que aconteça uma desgraça e ela não se aposente. Seria um terceiro contrato, que seria o judicial. Então, de um, tu consegue 2, 3 ou mais, né? Porque aquela pessoa que vem no teu escritório, ela deve ter outros problemas. E se tu tem outros advogados que trabalham também em outras áreas, de repente tu pode oferecer, olha, tem aquele advogado que trabalha com essa área, ele pode verificar essa questão para ti. Mas dentro do direito previdenciário, tem vários processos que tu pode, administrativo, essa unificação de NITs, por exemplo, diligências que tu pode fazer para o cliente que ele não vai buscar nada, né? Ele não quer pegar nada. Eu tenho uma cliente, inclusive... Esse cliente, né? Tem o cliente que fala, toma aqui, cuida para mim, eu só quero estar aposentado. Não, eu tenho muita cliente...
Isso, eu tenho uma cliente da área da saúde, muitas clientes da área da saúde, porque começa a vir uma, vem outras, tem indicação, né, gente? Depois também é bom isso. E aí, é da área da saúde aqui de Porto Alegre, ela vem direto do hospital aqui. Olha que horror, ela nem dorme. Ela vem aqui, quando ela vem direto do hospital. Ela veio, eu fiz o planejamento previdenciário dela. Para ela se aposentar, ela precisa de inúmeros documentos. Ela tem um monte de problema no que diz. Aí ela disse assim, olha, eu não tenho condições de buscar nada, Thaís. Nada. Tu vai ter que pegar. Eu digo, não tem problema. A gente fez planejamento hoje. Foi bem no final de dezembro, antes do recesso ali. E eu não ia calcular para a mulher na hora o que tinha que fazer, né? Que era um monte de coisa, né, gente? Também não, né? Aí eu disse para ela, vamos deixar marcado para semana, agora para o início do mês, que aí a gente já vê, eu já vou te dar um orçamento do que precisa para, né? Então já vai ser um trabalho extra. E ela tem direito, mas eu vou ter que buscar todos os documentos para ela. Então aí já facilita mais um trabalho que tu vai receber. Então, imagina, de um planejamento já pega vários serviços, sim. Até alguém perguntou aqui, mas aí você já faz a retificação de CNIS no planejamento? Não, aqui são contratos diferentes, né? Aí também, né? Contratos diferentes, eu não consigo ver quem que está perguntando. Mas, assim, realmente, são todos contratos à parte. Por quê? Porque para cada serviço é um contrato, né, gente? Não é tu fazer 10 serviços para o mesmo valor. Isso não dá. É tipo você ir numa loja e você querer comprar uma calça e a blusa e o sapato vir junto. Não é assim, cada coisa é uma coisa. Exatamente. Mas a gente vai aprendendo isso com o tempo também, né, Jéssica? Às vezes, no início da carreira, a gente acha que tem um valor e... não, isso não dá certo, não. Eu fazia isso no início, eu cobrava um valor e depois tinha recurso, tinha não sei o quê. Eles diziam, mas tu já me cobrou. Não, mas eu não te cobrei por isso. Mas aí não está escrito no teu contrato. Sim. Isso a gente aprende quebrando a cara, né? E assim, agora eu deixo muito claro que o planejamento é só o planejamento, porque senão depois que a gente, mas eu achei que o requerimento você fosse fazer também. Então, isso é muito importante, né, no momento da reunião, falar isso. Inclusive, tá? Conta pra gente, agora no momento da reunião, né? Você já falou mais ou menos como funciona o seu trabalho, mas o que você fala para o cliente fechar o planejamento assim? Você falou um pouquinho dos gatilhos e tudo eu vou falar uma coisa. Eu sou essa pessoa, sorridente. Eu tô sempre rindo, gente. Eu sou aquela pessoa que ri até para quando eu vou tirar foto dos outros. Entendeu? Se eu vou tirar da Jéssica, eu vou ficar rindo. Entendeu? Meu marido acha isso engraçado. Entendeu? Eu disse, mas por que tu tá rindo? Não sei, eu gosto de rir. Entendeu? Eu sou uma pessoa feliz. Tá? Então, isso é uma das coisas que me ajuda a captar cliente. Eu posso dizer assim, que essa minha alegria, eu vou lá na frente, eu não deixo o cliente entrar na minha sala. Eu vou lá, eu cumprimento a pessoa, eu digo como é que o senhor está. Se a pessoa diz assim, eu não estou bem. Não, o senhor tem que estar bem. Fale que está bem, você só vem coisa boa. Eu digo pro cara, entendeu? Então eu já começo a descontrair aí, entende? Aí o cliente entra na sala e já está descontraído. Eu sorrio. Eu sorrio. E aí eu converso com ele, explico que vejo o que ele quer, qual é o problema dele, né? Essa é a primeira coisa, a gente lida com problemas, né, gente? O pessoal que é advogado sabe, nós lidamos com problemas dos outros, esse é o nosso trabalho. Então, essa pessoa que vem aqui, ela quer saber sobre... e ela, às vezes, chega dizendo que já sabe. E aí tu diz, não é bem assim. Aí tu explica, olha só, veja bem, o senhor está vendo aqui, isso aí já aconteceu muitas vezes, né? Deu contratar até pelo online, assim, atendimento online, eu consigo olhar, né? E aí a cliente diz assim, eu tenho 12 anos, aí tu vai olhar, tem 8. Eu digo, olha, não é o que está aparecendo aqui, no seu CNIS também, não está aparecendo, você tem que fazer um cálculo para verificar, eu explico qual é o trabalho que eu vou ter para fazer aquele procedimento para ele, que não é uma simples informação. É um trabalho escrito, com relatório, com cálculos, e que o escritório não faz nenhum para ajudar o cliente, porque isso é para ajudar, não é para prejudicar. Eu não quero criar uma expectativa para o cliente de aposentadoria que ele não tenha. Isso acho que é um dos
dos requisitos de tu falar com o cliente. Olha, não adianta eu te dizer assim, olha, vamos entrar, e aí depois chegar lá, tu perdeu, e aí quem é que tu vai culpar? É. E tem muitos advogados, tá, que eu vejo que, assim, ele só quer entrar com a ação, ele nem analisa direito, ele só quer entrar, ele cobra R$1.000. Isso é um caso real mesmo, é um advogado Eu sei. que ele cobra R$1.000 para entrar com a ação, mesmo que a pessoa não tenha direito, e ele ganha em cima desses R$1.000. Que ele vai ganhando R$1.000, sabe que a pessoa vai perder, mas ele já ganhou lá os R$1.000 dele. Então, infelizmente, tem gente que é assim, né? Então, assim, o que eu faço? É exatamente isso, entendeu? Primeiro eu vou com a minha simpatia, porque isso já é natural meu. Depois eu demonstro qual é o trabalho e a dificuldade do trabalho. E, por último, eu mostro o valor e tento contratar na hora. Eu não deixo o cara ir embora. Toda vez que o cliente vai embora, é muito difícil de contratar, gente. Isso é uma experiência minha, tá? Mas tá entregando ouro nessa live, gente. Ela tá falando tudo. Aqui é a mesma coisa. Aqui a nossa meta é já fechar o contrato na reunião. Porque se o cliente for embora, ele vai repensar. Ai, mas eu tenho que pagar o meu sofá e ele não vai lembrar de você. Eu vou te dar um exemplo. Os atendimentos online eu tenho bastante dificuldade. Não sei se tu tens aí, porque tu já está mais experiente no online que eu. Mas eu tenho muita dificuldade. Sabe por quê? Porque eu falo para eles, e eu tenho um sistema aqui no escritório agora, que faz 1 ano, 2, que nós temos, que é o Authentic, que a gente pode mandar o contrato online até para a pessoa assinar, via online, que é muito bom. Né? Então, tu não precisa o cara vir ali, ele vai assinar lá e deu. Mas, o que acontece? Como não é feito na hora, é mais difícil para mim. Tem alguns contratos que eu não fecho em função disso. Por isso que ainda eu prefiro presencial do que atendimento online. Eu faço bastante atendimento online, mas o presencial, para mim, é mais interessante do que online. Porque eu estou olhando no teu olho, né? Eu estou olhando no teu olho. Não, e querendo ou não, quando a pessoa sai da reunião, ela já tem esse tempo, né? Para pensar, será... E para perguntar, né, Jéssica, para outros, para dizer não. Exatamente. Perguntar para a esposa, não. Exatamente. E aí, eu lamento quando acontece isso, juro por Deus. Mas eu tenho casos que as pessoas voltaram. Vou te dar um exemplo. Eu tive uma que eu atendi online no início do ano, que ela não tinha condições. Não tinha. Nem para o mínimo, nem para o mais básico do planejamento. E eu sabia que o dela era o mais básico, porque ela já está com idade. Então, era aquele mais básico. Mas ela retornou e fez o planejamento agora, no final do ano. E ela achava que não podia se aposentar. Olha o detalhe, gente. Ela não tinha tempo. E aí eu examinei as carteiras dela, examinamos aqui tudo, e a gente viu que se ela conseguir alguns documentos, alguma documentação, ela está tri agradecida. Ela disse, eu vou pegar todos esses documentos, eu não posso acreditar. A minha, aqui não sei quem, sei lá, se é parente dela, disse que eu não tinha que fazer isso, que era uma bobagem. E agora eu tenho direito a isso que tu está me dizendo. Eu digo, se tu for buscar a documentação, nós vamos dar um jeito. Eu disse para ela. Ah, que legal. É isso, né? Que legal. Faz toda a diferença. Tem cliente que fica amiga. Tem cliente que eu não conheço, gente, que do online, que eu contratei aqui na cidade do interior, né, do Rio Grande, que eu não conheço, que ficou minha amiga. Ela assiste, eu faço dança flamenca, né? Eu danço. E ela assiste, quando saem as apresentações, eu mando para ela e ela compra lá para me assistir. Que bonitinha! Gente, E se aposentou. A gente só fez para ela tudo no online. Que legal. E Thay, conta pra gente, assim, agora em termos de resultado, assim, quais resultados você falou, né, que já tinha feito mais de R$30.000. É que eu perdi as contas, né, Jéssica? Porque faz tantos anos que eu faço, né? Que legal. Mas conta um pouquinho pra gente, assim, em termos de resultado, assim, se você viu diferença no seu escritório, te ajudou a manter, né? Pô, R$30.000 é ótimo. Não, claro, mas eu digo isso no total, né, gente, durante o tempo, até mais, né, não sei, eu perdi as contas. Mas assim, ó, eu vou dar um exemplo. Aqui em Porto Alegre, eu tive uma alteração de perfil de clientes e de processos.
O que que aconteceu? A partir de 2020, com a pandemia, eu notei que as pessoas não queriam muito sair de casa, com razão, né? Em função da pandemia, tinha pessoas idosas, então eu atendi muita gente no online. Então, o que que acontece? Eu comecei a pegar muito planejamento previdenciário. E isso mudou o perfil dos meus escritórios. Hoje em dia, se eu botar na caneta, eu pego mais planejamentos previdenciários, às vezes, do que processo judicial. Olha que interessante. Muito interessante. E assim, ó, se tu me perguntar, tá, mas isso não é tão bom, né? Porque o valor é menor. Tá, mas ele me manteve as contas. Gente, ele me manteve as contas, pagar meus funcionários, pagar a advogada que trabalha comigo, pagar o estagiário. Então, assim, eu sou muito agradecida, tu tá me entendendo? Por fazer planejamento previdenciário, porque é um trabalho administrativo e que mantém as contas. Então, o que tu pegar mais é lucro. Tu vai pegar o êxito, é lucro para ti. Não vai ser, eu vou sobreviver daquilo. Porque a gente sabe, né, gente? Se a gente pegar o valor que a gente ganha no êxito, que nem a Jéssica fala, e somar durante todo o tempo que tu trabalhou, tu vai ver que não é milhões, né? Porque as pessoas não somam assim, né? Aquele advogado ficou rico, ganhou 20 mil. Não, é assim. Entendeu? Trabalhou 5 anos, você divide por 60 meses, né? Dá 500 reais. Eu vou te dar um exemplo, estou falando sobre isso, eu vou te dar um exemplo de um juiz, tá? Eu tinha um processo de interdição, a gente faz muita interdição por causa da questão dos auxílio-doença, né? Então, a gente já que tem o auxílio-doença, a gente já vai pegar a interdição para fazer, porque tem que fazer, né? A interdição, porque o juiz às vezes manda fazer. E aí, a gente tinha contratado lá, sei lá, na época, 2.000 para fazer a interdição. Dando um exemplo, tá? Aí eu fui fazer o pedido de honorários pro juiz, porque daí foi para a vara da interdição. O juiz me disse assim, não, muito alto. Não. Tô falando, Jéssica. Aí, sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer exatamente essa tua conta aí. Eu peguei o valor, 2.000, e dividi pelo todo o período que eu trabalhei pro cara, no processo, deu 50 reais, eu acho, no dia. Aí, eu acho que ele não teve cara, né? E me deu o valor, liberou. Gente do céu, era só o que faltava, né? O advogado não tem um dia de paz. Não tem, Jéssica. Assim, ó, eu não sei se tu passa por isso também, mas assim, a questão do contrato é uma coisa que às vezes os juízes falam, né? Porque tu cobrou isso, mas tu tá dentro não tem nada demais. Conta, né? Pior que tem. Muita gente que reclama disso mesmo. Que o juiz vai e mete o bedelho ali no valor dos honorários, né? Não deveria. Às vezes, por exemplo, tu cobra lá uma porcentagem de, digamos, 30%, ele esclarece que 30% é muito. Entendeu? Agora, se tu tratou com o cliente, o teu contrato é particular, eu não vejo problema nenhum. Exato, e o cliente está ganhando mais, não pode ser mais de 50%, né? Mas em tese, de sucumbência, se for 30% mais 10% de sucumbência, já tá dentro ainda, né? Exatamente, mas eles às vezes eles se metem nisso também, né? E aí tu tem que explicar, é bom que tu explique para o cliente no contrato, né, sobre a relação da sucumbência também, que é do advogado. É muito importante porque tem clientes que incomodam com isso, né? A sucumbência também, né? Não é lá no final, se tu vai fazer, né? Agora, com relação ao planejamento previdenciário, é isso que eu estou te dizendo. Hoje em dia eu vejo assim um aumento considerável de planejamentos previdenciários e menos ações judiciais. Eu não sei se isso é bom ou ruim, tá? Não vou entrar nesse aspecto, porque ações judiciais também são boas, né? Mas a questão é que do planejamento vem outros processos, né, gente? Aquilo que a gente conversou antes, né? Tu pega um planejamento, às vezes tem uma notificação de quininhas, então não acaba ali. Claro que às vezes acaba ali, mas aí tu dá a oportunidade no planejamento do cliente voltar e fazer a cada 2 anos um novo planejamento, se ele mudar de contribuição e se mudar a legislação. E aí tu já dá um desconto para a pessoa, entendeu? Tu diz, olha, eu não vou te cobrar a mesma coisa, né, fulano? Vou te cobrar menos. Faço isso aqui. Se a pessoa já pagou o planejamento, depois para ação judicial, depois para o que ela for fazer, eu cobro mais barato, porque eu considero que a pessoa pagou lá o valor inicial. Então todo mundo sai ganhando, né? Exatamente. Exatamente. É isso. A Natália está perguntando aqui se você cobra uma consulta inicial para colher essas informações do cliente. Tá, no meu caso, a consulta ela é cobrada dentro do planejamento.
entendeu? Eu sempre englobo ali, né? Eu digo assim, olha, o valor é tanto e daí eu já incluo ali, entende? Por quê? Porque eu vou fazer sempre um planejamento. Então, eu não, é como eu te falei, é aquele cliente que não queria o planejamento, eu disse, eu não tenho como, porque essa opção no escritório não existe. É verdade, é muito legal, assim, e é bom você ver, porque às vezes, né, eu vejo que hoje aqui no escritório a gente já cobra uma consulta inicial, porque o que estava acontecendo? Sim, Eu atendo muito online, sim, é justamente isso que você falou, tem gente, é mais difícil a pessoa fechar logo após a reunião. Então, o que estava acontecendo? Muita gente fazia reunião, eu estava gastando muitas horas do meu dia fazendo reunião, sim, fazendo reunião. e então aí a gente falou, não, como tá chegando bastante gente, vamos começar a cobrar uma consulta inicial, até como uma forma de fazer uma triagem. Se a pessoa não quer pagar os R$ 300 lá da consulta, ela não vai querer Sim, pagar o planejamento. Então a gente começou a fazer dessa forma aqui e tem dado muito certo. Claro que tem as pessoas que não querem pagar, essa pessoa nem faz a reunião. Mas é uma coisa que você tem que estar sempre atento, né? Ser muito sensível, porque o que a gente percebeu, por exemplo, quando a pessoa vem do meu Instagram, que deve acontecer a mesma coisa com você. Quando a pessoa viu você falando, ela já tem uma confiança em você, ela já chega lá falando, quero fazer o planejamento. Aí você fala, isso, a consulta é tanto, ela aceita. Mas a gente começou a fazer anúncio online, né, recentemente, depois que foi liberado, e o que eu percebi? sim. A pessoa do anúncio, ela não pagava consulta. Por quê? Porque ela não me conhecia, ela ainda não tinha essa confiança. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender, né, o público, de onde que está vindo essa pessoa. Cara, se a pessoa não quer pagar, a gente faz uma mini reunião, tipo uma reunião pocket, né? E aí a gente torce para realmente apresentar o planejamento e ao final vender. Então eu não perco esse cliente porque eu cobrei uma consulta. Boa, é isso que eu faço aqui também. Porque o que que acontece? O tráfego pago, né, que a gente pode fazer agora, né? Exatamente, vem um monte de gente que não quer pagar nada, né, gente? Ainda mais no online, né? É, Então, aí também tu não vai ficar. Exatamente, tu perde muitas horas do dia naquilo ali, né? Porque querendo ou não, tu vai atender aquela pessoa. Então, esse procedimento que a Jéssica está falando é excelente, né? Porque tu não vai ficar perdendo tanto tempo, tu vai fazer algo bem enxuto, vai explicar o que que é. Se a pessoa quer, quer, não quer, não quer, e deu, né? Acho que é por aí. exatamente. Mas não tem Muito bom. regra, né? É realmente você botar a cara e ir testando, né? Advocacia é isso. Isso. E, não, e ir para o Instagram, Facebook, né? Ainda mais o advogado que está começando, gente, não é fácil. A pessoa, tu vai começar, claro que tu vai ter indicação, eu já tive, pelo amor de Deus, né, gente, eu trabalho desde 2005 no previdenciário, né, então eu tenho, sim, muita indicação, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de me reinventar, e eu achei que eu me dei muito bem com a câmera, entende? No momento que eu fui para o Instagram, eu adorei a câmera, e eu faço uma live por mês, e entrevisto advogados, um dia eu vou te entrevistar, hein, Jéssica? Vai vir numa Combinado, live minha, tá combinado. Já combinado? sei. Ah, que legal, ótimo. Não, vamos E aí, fazer. então, eu vi um assunto legal. Então, eu comecei, olha que legal, gente. Eu comecei falando numa live sobre planejamento previdenciário. Chamei a advogada que trabalha comigo em parceria e ela veio falar. E a gente explicou as vantagens e as desvantagens, o que seriam mínimas, só tem vantagem, para fazer o planejamento previdenciário, por que, que você tinha que fazer o planejamento previdenciário e como que era, né? E essa foi a minha primeira live. E depois eu comecei a falar sobre vários assuntos, né? Então, eu estou sempre fazendo uma live por mês, né? Para falar assim. Não, e você é super. O pessoal tá aqui, nossa, ela fala super bem, é desenrolada, exatamente. E Thay, como que o curso te ajudou nesse processo de implementação do planejamento, assim, de melhorar o seu planejamento? Como que o curso te ajudou? Tá, o curso teu, ele me ajudou. Olha, tu vai achar o ó, tá? Não briga, tá? Sabe como é que eu assisti o teu curso? Eu não correria a minha vida, tá? Eu trabalho em 3 escritórios por semana. Então, o que que Pessoas. acontece? Eu só tinha a noite para assistir. Aí era a hora que eu fazia minha esteira, né? Aí eu tinha que fazer algum exercício, né, gente? Porque é bom, né, fazer exercício. Então, eu botava meu fonezinho, botava a Jéssica na frente aqui e assistia ela. E depois, quando eu saí da esteira, eu ia anotando as coisas. Obviamente que na parte dos cálculos,
eu assisti lá em casa, no computador, porque daí eu fui anotando. Eu acho sensacional a maneira que tu explica, porque tu dá a opção também da pessoa, não precisa nem ter um programa de cálculos, né? No início, né? Se não quiser. Pode até fazer pelo Excel. Então, achei aquilo sensacional, aprender a fazer os cálculos, porque não adianta, gente, tu querer oferecer um serviço se tu não sabe aquela matéria. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não ofereçam um serviço sem saber. E o curso da Jéssica é esse. Ele dá, desde o início do direito ali, tudo, até as várias reformas da Previdência, tu fala, né? Então, e aí, e o que eu queria? Eu queria uma atualização. Então, para mim foi super interessante, porque mudou toda a Previdência. Obviamente que eu tinha lido tudo, né? Para poder me informar, estudei. Mas como é bom fazer um curso para tu ouvir uma pessoa falando, né? As dicas que tu dá, todas como é que eu vou te dizer, os cálculos que tu deixa ali para gente fazer, né? Então me ajudou bastante. E na parte do planejamento, tu me deu um monte de dicas, tipo assim, peça, coloque no teu planejamento que a pessoa tem que fazer um planejamento a cada tanto tempo. Isso não tinha no meu. Eu não botava, então eu não fazia com que a pessoa voltasse, porque muitas vezes a pessoa não tem direito. Então, isso foi uma das dicas que tu me deste, entre outras, né? Que daí também são várias, né? Então, assim, mas foi muito bom, muito bom. O teu curso é muito bom. Eu orientei, assim, todo mundo que trabalha com previdenciário que fizesse, porque tu explica muito fácil, né, Jéssica? Então, mas isso aí as pessoas vão ver, né? Na semana do melhor benefício. Elas vão ver. É verdade, que legal. Então, você acha que valeu o investimento? Muito. Investimento não é nada perto do que a gente aprende, né? Porque tudo, assim, ó, e eu vou te falar uma coisa, todo curso que tu faz, claro, tu tem que averiguar bem, né, o curso que tu vai fazer, né, gente? Não vai fazer qualquer curso, né? Então aqui é um depoimento meu, da Thaís, que realmente o curso é bom, vale a pena fazer, e o investimento é nada perto que tu vai ganhar no futuro com aquele teu trabalho que vem dali, do conhecimento que tu adquire num curso, né? Então, e esse curso é bem bom, né? Não tem nada para falar, acho excelente o curso. Ai, que legal. E assim, eu falo muito para as pessoas que é um conhecimento que você vai levar, né? Você vai fazer não sei quantos, a Thaís mesmo nem lembra quantos planejamentos ela já fez de tantos, né? E você vai estar. Não, eu cheguei, Jéssica, juro por Deus, eu acho que eu cheguei a pegar, às vezes eu pegava 3 no mês aqui em Porto Alegre, mais 2 ou 3 lá em Viamão, 6. Mais uns 2 em Gravataí, no outro escritório, 8. E tu vai somando, né? Tu vai somando. Então, assim, ó, realmente eu perdi a conta de quantos planejamentos eu já peguei. Eu teria que pegar o mês a mês do ano passado e verificar. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o planejamento está sendo, salvou, juro por Deus, gente, salvou o meu escritório ano passado, 2020. 2021 também foi muito importante, tá? Mas 2020 que entrou essa pandemia, ele ajudou porque era algo que entrava logo. Eu não tinha que ficar esperando uma ação, não sei quanto tempo, um êxito para receber. E a gente, as contas, que nem tu falaste esses dias, não vão estar ali, né? Não vão vencer daqui a anos. Vão vencer agora. Então, eu acho sensacional, assim. Te agradeço muito, inclusive. Você me dá várias dicas. Mas tu vai vir numa live minha. Eu vou te pegar. Aí tu tá, ó, confirmada. Pronto, fechou. Não, já tá fechado. Ó, temos uma aluna que é a Juliane. Juliane, tá falando bem do curso, que legal. Fico muito feliz. Tá, e agora pra gente encerrar, vocês estão gostando da live? Deixa o seu comentário pra gente ler, a Thay vai ficar assim. Isso, se tiver pergunta aí sobre questão de captação, é comigo mesmo. Adoro captação. Pronto. Então tá, agora pra gente encerrar, eu queria pedir para você deixar uma dica, se você pudesse dar uma dica mais valiosa que você tem para quem tá aqui assistindo a gente hoje, quem tá começando, quem tá com essas dificuldades, qual dica você daria? Tá, assim, ó, a dica principal é estudar. Você tem que estudar, gente. Você que é advogado, você estuda a vida inteira. Veja bem, vou fazer 26 anos de formada. E eu poderia dizer, para que ela vai estar estudando? Não, o direito ele é uma constante mudança.
Tu tem que estar estudando sempre, gente. Sempre. Tem que estar sempre estudando. Tá para trás aquele advogado que tem tempo de carreira e que acha que é melhor que todos. Não é. Entendeu? Porque se ele não continuar estudando e não se atualizar, ele fica para trás. Então, essa é uma das dicas, estudar. Não é fácil no início, eu sei que não é, mas assim, ó, adquira conhecimento, vá atrás, veja essa questão dos gatilhos mentais, como que você faz para catar o cliente, ser simpático, vá até ele. Se ele chegar no teu escritório, não fica sentado, esperando ele sentar na tua cadeira. Não, vá ali, levante, vá lá na frente, cumprimente ele, senta aqui com ele, conversa, pergunta como é que tá a vida dele. Eles gostam. Eles gostam de saber a gente fica amiga, né, dos clientes, né, Jéssica, muitos, né? Eu vi que tu colocaste ontem que perdeste um cliente. Eu já perdi as contas de tantos clientes que eu já perdi. Eu fico super triste quando eu perco, sabe? Porque a gente faz um trabalho de anos, às vezes, né, com recurso e tal, para conceder, e aí acontece isso, mas faz parte da vida, infelizmente, né? As pessoas às vezes estão doentes, a gente lida muito com esse tipo de cliente. Então, assim, a minha dica para os advogados que estão aqui é isso: estude, faça curso, se atualize. Tem curso, como a Jéssica falou, ela tem a Semana do Melhor Benefício semana que vem, tu pega muita dica ali. Isso nunca é gasto, sempre é investimento, tu vai investir em você. Porque nós trabalhamos com a palavra, né? Advogado que não fala, fica difícil. A gente tem que aprender a falar, gente. Tá? Então, tem que falar, tá? Eu tinha, inclusive, já tive casos de advogados que trabalharam comigo aqui, que na audiência que as pessoas reclamavam aqui para mim. Diziam, mas doutora, ela não fala nada. É melhor eu falar. Eu digo, então tá vendo algum problema, né? Então, assim, ó, advogado tem que falar, gente, tem que conversar, tem que explicar para o cliente. E para explicar, tu tem que saber, né, gente? Não adianta. Então, assim, a minha maior orientação é estudar. Eu estou sempre estudando. Veja bem, gente, acha que eu precisava entrar em internet, mas não, eu pensei assim, não, eu tenho que me reinventar, eu não posso ficar para trás. Os clientes vão vir dali também. Eles têm que me conhecer, eles têm que saber quem é a Thaís. A mesma coisa vocês, eles têm que saber quem são vocês. Mas para falar na internet, tem que também estudar. Não é qualquer coisa chegar ali e falar qualquer coisa que o cliente não vai. Eu sei que tem muita gente, né, Jéssica, que não quer aparecer na internet, né? Tem muita gente que tem vergonha, medo do julgamento. Mas é aquilo, a pessoa, enquanto você está fazendo, né? Tem gente que está fazendo e está tendo resultado. Então, não dá para você ficar se preocupando. E às vezes a gente acha que, nossa, tá todo mundo me olhando. A pessoa nem liga para você. A pessoa vai te ver e vai falar, tá bom, vai passar. Mas aí a tua autoestima tem que ser boa, tu tem que te achar o máximo. Entendeu? Se tu te achar o máximo, tá bom. Mas aí, para tu te achar o máximo, tu tem que ir atrás, tu tem que estudar, tu tem que ter uma autoridade ali naquele assunto, tu tem que saber aquele assunto. Isso para qualquer assunto, né, que tu for estudar, tu tem que... E também não é o fim se tu disser pro cliente assim, olha, meu amigo, hoje eu tenho vários, assim, né, que chegam com umas coisas esdrúxulas aqui, que eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso aqui? Tem nem errar isso aqui, gente. Aí eu digo, não, só um pouquinho, né? Vou estudar o teu assunto, né? Vou ver como é que faz. Aí vou marcar uma nova consulta contigo e vou te dar a posição, porque eu nunca deixo o cliente sem posição. Pior coisa, assim, que eu acho que a gente pode também dar de dica para o pessoal aí, não deixe o cliente sem resposta, gente. É a coisa mais horrível tu ir num advogado e o advogado dizer, não, eu vou fazer isso e sumir. E nunca mais fazer nada e ficar com teus documentos e não fazer nada. E tu achar que tá tramitando um processo, ou sei lá o quê. Então, assim, ó, o ideal é sempre tu dar a resposta pro cliente. Se tu não dá na hora, se tu não sabe aquilo na hora, tu dá daqui 2 dias, tu dá daqui 3 dias, mas tu dá a resposta. Isso é uma das coisas que eu acho importante, assim, relevante. Ser honesto, ser simples. Eu sou muito simples, sou muito humilde, sou melhor que ninguém, entendeu? Então, é por aí. Eu tenho um conhecimento que eu adquiri durante anos e continuo adquirindo. Então, é por aí. Porque você está correndo atrás, né? Isso eu achei muito legal de você falando, não, já tenho escritório há vários anos, mas começou
viu a oportunidade do planejamento, implementou, viu a oportunidade da internet, do Instagram, foi lá e fez. Então é isso. Sim, eu não sei se eu não vou ser a advogada mais velha. Velha não, hein? Não vou falar em velha, me formei com 22 anos, tá? Mas eu acho que você é a mais antiga aí do tempo das tuas lives. Não, Porque pior que não. Tem várias pessoas que tem resolveram fazer coisas que já planejamento só depois. vamos assistir todas as lives, né, Jéssica? Porque eu acho super importante a pessoa se reinventar, não ficar achando que já sabe tudo e que não tem como estudar mais e se profissionalizar, né? Então, eu acho isso muito importante. Eu vi as duas primeiras, são meninas, né? De que são meninas, que formadas há pouco tempo e já estão tendo sucesso. Eu acho isso o máximo. Eu acho isso o máximo. Todo mundo que vira case de sucesso, eu vejo um padrão claro. São as pessoas que estão correndo atrás, entendeu? Não é aquela pessoa que compra um curso para deixar lá e não fazer, sabe? É o que eu falo, eu prefiro que nem compre essa pessoa, porque aí depois ela não vai assistir as aulas, não vai ter resultado, e aí vai reclamar comigo. Eu quero a pessoa que vai fazer, eu quero a pessoa que vai assistir, que vai implementar, e todas essas viram case de sucesso depois. É muito legal. Legal, legal. É um orgulho para ti, né? Eu acho, assim, como advogada, ajudar, assim, tantos advogados, porque o que eu vejo? Existe, antes, né? Eu vi, assim, que advogado não pode compartilhar conhecimento. Eu acho isso um absurdo, entendeu? Eu acho um absurdo. Por que tu não pode compartilhar conhecimento para os outros colegas? Qual o problema? Eu já tive umas duas ou três que me chamaram no direct perguntando coisas e eu ajudei. Qual o problema, gente? Entendeu? Chegaram ali, agradecimento também. Ai, que bom, que trabalho legal que tu faz. Dá um monte de dicas e, de conhecimento ali, me ajuda. Eu acho isso o máximo. Eu realmente fico bem feliz. Assim. A gente já viveu, né, esse começo, é muito difícil. Eu lembro da época que eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E hoje eu vejo que as pessoas estão caindo aí nesse... Você mesma falou, né, que depois que você formou, teve esse período de não saber o que ia fazer. Todo mundo passa por isso. E a gente poder estar aqui ajudando é muito legal. Mas, Thay, quero agradecer muito a sua presença aqui. O pessoal amou mesmo. Eu vi aqui 1 milhão de... Ai, que bom! Amei. Ela é incrível, adorei a convidada. Arrasei, gente, nos meus cases de sucesso. Essa semana tá sendo um mais incrível que o outro. Thay, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu amei conhecer a sua história, amei conhecer os seus resultados, o sucesso que você está tendo. Eu fico muito feliz, muito orgulhosa mesmo. E agradeço por você ter vindo aqui compartilhar um pouquinho, né, de toda essa experiência que você já teve. Foi incrível, o pessoal amou, eu amei também, eu já aprendi bastante. E queria agradecer e falar que estamos juntos. Eu já aceitei o convite. Tamo junto, que maravilha. Vou te trazer para a live, hein? E vou te falar uma coisa, tu quando vier a Porto Alegre, tá convidadíssima para vir aqui no meu escritório. Ah, fechou. A gente tomar um café, passear, o que tu quiser fazer, tá bom? Porque eu sei que tu foi para Montevidéu, eu te sigo, viu? Eu sei que tu fosse para Montevidéu, passear, aqui por perto. Ah, verdade, mas em Porto Alegre eu nem fiquei, eu só peguei o voo mesmo. Porto Alegre já foi, mas eu tenho vontade de conhecer. Não, mas agora Porto Alegre tá bonito, tem embarcadeira aqui, tem um lugar bonito para passear. Vem que eu vou te levar nos lugares aqui e tu vai gostar. Então porque eu te acho muito simpática. E o dia que eu for a Brasília, que eu tenho umas afiliadas em Goiânia, e um dia que eu for a Brasília, eu dou uma passada aí para te conhecer também. Tá fechado, já tá marcado. Eu queria até fazer um encontrinho, né? Já pensou? Encontrinho das minhas fadas de Zambi. Que legal, legal. Que legal. Ai, a gente tá junto. O que precisar, o que precisar mesmo, pessoal, que tá aí também, a gente tá junto aí, tá no Instagram. Não custa nada. O Insta aí, Thaís, pro pessoal de seguir. Tá, vou escrever aqui. A Thaís, ela vai deixar o Insta dela aí.
Cortes. Esse é o meu Insta. Segue lá, porque ela também, eu dei uma olhadinha. Eu sempre vou lá olhar o Insta dos cães de sucesso e ela arrasando lá nos conteúdos. Tá, e muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Estou muito honrada de ter participado da tua live. Eu te sigo faz tempo, como eu te disse. Fiquei muito feliz mesmo. Eu continuo assistindo teu curso, teus bônus e tudo que tu passa ali. Tá? Muito obrigada pela ajuda aí e sucesso para ti, tá? Sempre, porque tu merece, tu é uma pessoa muito, muito querida. Obrigada para você também. Gente, vamos dar um sorrisinho pro print. Isso, vamos. Vou desativar os comentários. Para quem quiser concorrer ao iPad, tem que tirar um print e me marcar. Tiraram? Tudo certo? Estamos lindas no print? Acho bom, porque às vezes a pessoa coloca um print que eu tô assim. Aí eu fico, gente... não, vamos botar um print bonito aí, pessoal. Então tá, gente. Beijo, até amanhã. Tchau, Gabi, muito obrigada, tá? Uma ótima semana. Vão no curso dela e façam a Semana do Melhor Benefício, que é a semana que vem. Tá bom? Adorei, olha aí meu marketing arrasando. Pode entrar na semana, não te preocupe. Depois eu vou te contratar. Depois eu mando, você me passa aí o valor dos honorários. Não precisa. Beijo aí. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.